Ofício dos Bandalhos, com Joel Garcia. Sábado pela manhã mandou o capitão fazer vela. Fomos demandar a entrada, a qual era muito larga e tinha 6 a 7 braços de fundo. E entraram todas as naus dentro e ancoraram em 5 ou 6 braças. Ancoradouro que é tão grande, tão formoso de dentro e tão seguro que podem ficar nele mais de 200 navios e naus. E tanto que as naus foram distribuídas e ancoradas, vieram os capitães todos a esta nau do capitão Mor. E daqui mandou o capitão que Nicolau Coelho e Bartolomeu Dias fossem em terra e levassem aqueles 2 homens e os deixassem ir com o seu arco e setas, os quais mandou dar a cada um uma camisa nova e uma carapuça vermelha e um rosário de contas brancas de osso que foram levando nos braços, e um cascavel e uma campainha. E mandou com eles para lá ficar um mancebo degredado, criado de Dom João Terra, de nome Afonso Ribeiro, para lá andar com eles e saber do seu viver e maneiras. E a mim mandou que fosse com Nicolau Coelho. Fomos assim de frecha direitos à praia. Ali acudiram logo perto de 200 homens, todos nus, com arcos e setas nas mãos. Aqueles que nós levávamos acenaram-lhes que se afastassem e depusessem os arcos. E eles os depuseram, mas não se afastaram muito. E mal tinham pousado seus arcos quando saíram os que nós levávamos, e o mancebo degredado com eles. E saídos não pararam mais, nem esperavam um pelo outro, mas antes corriam a quem mais correria. E passaram um rio, que aí corre, de água doce, de muita água, que lhes dava pela braga, e muitos outros com eles. E foram assim correndo para além do rio entre umas moitas de palmeiras, onde estavam outros, e ali pararam. E naquilo tinha ido degredado com um homem que, logo ao sair do batel, o agasalhou e levou até lá. Mas logo tornaram a nós, e com ele vieram os outros que nós leváramos, os quais vinham já nus e sem carapuças. E então se começaram de chegar muitos, e entravam pela beira do mar para os batéis, até que mais não podiam. E traziam cabaças d'água, e tomavam alguns barris que nós levávamos e enchiam-nos de água e traziam-nos aos batéis. Não que eles de todo chegassem a bordo do batel, mas junto a ele lançavam-nos da mão, e nós tomávamos-los e pediam que lhes desse alguma coisa. Levava Nicolau Coelho cascavéis e manilhas, e a uns dava um cascavel e a outros uma manilha, de maneira que com aquela encarna quase que nos queriam dar a mão. Davam-nos daqueles arcos e setas em troca de sombreiros e carapuças de linho e de qualquer coisa que a gente lhes queria dar. Dali se partiram os outros 2 mancebos, que não os vimos mais. Dos que ali andavam, muitos, quase a maior parte, traziam aqueles bicos de ossos nos beiços. E alguns que andavam sem eles, traziam os beiços furados e nos buracos traziam os espelhos de pau que pareciam espelhos de borracha. E alguns deles traziam 3 daqueles bicos, a saber, um no meio e os 2 nos cabos. E andavam lá outros quartejados de cores, a saber, metade deles de sua própria cor e a metade de tintura preta, um tanto azulada, e outros quartejados descascas. Ali andavam entre eles 3 ou 4 moças, bem novinhas e gentis, com cabelos muito pretos e compridos pelas costas, e suas vergonhas, tão altas e tão cerradinhas, e tão limpas das cabeleiras, que de a nós muito bem olharmos, não se vergonhavam. Ali por então não houve mais fala ou entendimento com eles, por a barbana deles ser tamanha, que não se entendia nem ouvia ninguém. Acenamo-lhes que se fossem, e assim o fizeram, e passaram-se por além do rio. E saíram 3 ou 4 homens nossos dos batéis, e encheram não sei quantos barris de água que nós levávamos, e tornaram-nos as naus, e quando assim vínhamos, acenaram-nos que voltássemos. Voltamos, e eles mandaram o degredado, e não quiseram que ficasse lá com eles, o qual levava uma bacia pequena e 2 ou 3 carapuças vermelhas, para lá as dar ao Senhor, se o lá houvesse. Não trataram de lhe tirar coisa alguma, antes mandaram-no com tudo. Mas então Bartolomeu Dias o fez outra vez tornar, que lhe desse aquilo. E ele tornou e deu aquilo em vista de nós, àquele que o da primeira agasalharam. E então veio-se e nós levamo-lo.
Esse que o agasalhou era já de idade e andava por galanteria, cheio de penas, pegadas pelo corpo, que parecia setiado como São Sebastião. Outros traziam carapuças de penas amarelas, e outros de vermelhas, e outros de verdes. E uma daquelas moças era toda tingida de baixo a cima, daquela tintura, e certo era tão bem feita e tão redonda, e sua vergonha tão graciosa, que há muitas mulheres da nossa terra, vendo-lhes tais feições, envergonhara por não terem as suas como ela. Nenhum deles era afanado, mas todos assim como nós. E com isso nos tornamos, e eles foram-se. À tarde saiu o capitão Mor em seu batel, com todos nós outros capitães das naus em seus batéis, a folgar pela baía, perto da praia. Mas ninguém saiu em terra, por o capitão não o querer, apesar de ninguém estar nela. Apenas saiu, ele com todos nós, em um ilhéu grande que está na baía, o qual, a quando baixa mar, fica muito vazio. Contudo, está de todas as partes cercado de água, de sorte que ninguém lá pode ir, a não ser de barco ou a nado. Ali folgou ele e todos nós bem 1h30. E pescaram lá andando alguns marinheiros com chinchorro e mataram um peixe miúdo, não muito. E depois volvemos-nos às naus, já bem noite. Eu sou Joel Garcia e esse é o seu podcast Ofício dos Bandalhos. Conteúdo não recomendável para os extremamente sensíveis a fortes emoções ou portadores de frescura acentuada. Em caso de persistirem os sintomas, vá procurar a sua turma.